né? E hoje vamos dar início a mais uma aula. Continuando a falar um pouco sobre a tabela periódica, né? Como vocês sabem, esse ônibus é horrível. Meu nome é Amanda, sou nova professora de ciências de vocês, e a gente vai continuar a falar um pouquinho sobre a tabela periódica, nessa parte 2. Lembrando também que essa semana nós vamos ter uma atividade, né? Como eu já combinei com vocês, uma semana vídeo e material de apoio, outra semana vídeo e atividade. E na próxima semana nós vamos começar um pouco de física, tá, gente? Então, vou entrar aqui com a tabela periódica, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem sempre falar comigo no WhatsApp, né? Como alguns já vieram procurar. E outra coisa que eu ia falar. Ai, puxa, agora esqueci, mas qualquer coisa vocês podem sempre falar, tá, gente? Quando for mandar atividade, se tiver alguma dúvida, vocês podem falar comigo que eu, com certeza, tentarei resolver essa dúvida de vocês. Então, sem mais delongas, para o vídeo não ficar tão longo também, vídeo primeiro eu achei que foi um pouco longo. Eu, como aluna, também não gosto de assistir vídeos de 27, mais de 20 minutos, porque eu já perco o foco, né? Eu me desconcentro muito rápido, eu acho que eu tenho problemas de concentração. Mas aí, espero que vocês tenham paciência, né? Porque o assunto é sério. Então, vamos começar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu acabei de notar que o meu quadrinho aqui quebrou. Droga. Enfim, vamos lá. Fechar. Apresentação de slides. Minha voz está um pouco baixa hoje, porque minha voz está doendo um pouco, sabe? Acho que é gripe. Essa peste é gripar. Ou é estresse demais, né? Não sei. Pode ser um dos dois. Então, continuamos sobre a tabela periódica. Famílias de tabela periódica, que a gente vai falar hoje, né? Essas, como eu falei, essa aqui é a tabela periódica. Queremos mostrar mais ou menos o desenho, né? O formato dela para vocês. Então, temos a família 1A, 2A, 3A. E a partir da família 3 aqui, né? Aliás, a partir da família... Quer dizer, isso aqui são as famílias 1A, 2A, 3A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. E aqui embaixo são 3B, 4B, 5B, 6B, 7B e assim vai. E vocês percebem que o 8B se repetem e o 1B se repetem também, né, gente? E aqui em cima são os grupos. Esse 3B, 4B, 5B, vocês não precisam se preocupar, porque a gente não trabalha tanto com eles. Assim, eu faço química e raramente uso os elementos dessa parte. É mais as famílias 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e os gases nobres. Quando tem esse zerozinho aqui, porque significa que eles são os gases nobres. Os gases nobres significam que eles completaram a regra dos octetos, que é que cada um tem 8 elétrons. Isso não vou entrar em detalhes com vocês agora, porque eu acho que é uma coisa mais para frente, vocês precisam chegar a esse nível, eu acho que vocês vão ver mais no primeiro ano. Eu vou dar só uma base, como eu falei para vocês. Então, não vou falar sobre a regra do octeto agora. Talvez nem fale no nosso período que vamos ficar juntos, né? Então, como vocês estão vendo aqui em cima, esses númerozinhos, esses são os grupos. Então, cada família, cada elemento tem um grupo. Por exemplo, o grupo do hidrogênio da família 1A é 1. E assim a gente vai indo. Vocês veem que é até o 18, que é o grupo dos gases nobres. Então, a família 3A, a gente já falou sobre a família 2A, que é essa daqui, já falou sobre a família 1A, se vocês lembram, que é lítio, frâncio e césio, rubídio, e assim, entre outros. E agora vamos falar um pouquinho da família 3A, tá? A família 3A é a família do boro, como conhecemos. Sim, gente, como eu falei para vocês, esse daqui é o nosso símbolo
né? Que é a nossa letra, que simboliza aquele elemento. Então, vocês não vão ver muito no embora. Vocês vão ver o B, quando a gente falar em química, né? É a simbologia, que é muito usada a simbologia na química. Vamos ver o B de boro. E aí, com o tempo, vocês vão começar a decorar e assim, lembrar mesmo. Esses nomes vão ser tão parte do dia a dia de vocês que vocês vão começar a lembrar. Então, ele tem um número atômico, que é o número de prótons e elétrons e prótons, é o número atômico, e sua massa atômica. Então, o número atômico é 5 e a massa atômica é 10,81. Então, a família do boro, ou família 3A, é o termo utilizado em referência ao elemento químico localizado no grupo 13, que é a coluna vertical da tabela periódica. O que é a coluna vertical? Vertical, horizontal, tá, gente? Então, sempre que falar vertical, vocês vão fazer pensar, descendo. Horizontal, de lado. Pronto. E aí, 13, 14, 15, 16, 16 são só os números dos grupos. Realmente, minha mãe está incomodando muito para falar hoje, então não vou conseguir falar muito. Então, boro. O boro tem a sigla B e o número atômico é 5. O alumínio também faz parte da família 3A. Acho que o alumínio é um elemento que vocês convivem muito com ele, né? Acho que vocês convivem em casa, aquelas panelas de alumínio que vocês podem conhecer. E a sua sigla é AL e o número atômico é 13. O gálio, acho que vocês não conhecem muito bem, não. Tem um gás, gálio também. Ele tem um número atômico que é 31. O índio, que é o cujo número atômico é 49. E o tálio, que é o número atômico 81. Isso é a sigla TI. Como eu já falei anteriormente também, mas lembrando, quando a gente fala de elementos químicos, a gente sempre fala quando é dois números, quando é duas letras, a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, como vocês podem ver aqui, tá, gente? Família 3A também tem o niônio, que é a sigla do NH. Vocês podem ver que o N está maiúsculo e o H está minúsculo. E seu número atômico é 113. Então, trata-se de uma família que apresenta 6 elementos químicos, os quais estão posicionados a partir do segundo período da tabela até o sétimo. Período da tabela periódica. O período da tabela periódica é esse daqui, ó. Primeiro período, segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Então, por isso que falamos que é tabela periódica. Então, na horizontal, nós temos os períodos. Na vertical, as famílias e os grupos. Entenderam? Horizontal, família, períodos. E vertical, grupos e famílias. Então, aqui, por ser das 8 famílias do tipo A, todos os elementos químicos da família do boro são também elementos representativos, já que não apresentam o subnível D ou F como mais energético. Essa história do subnível D ou F é uma questão que vocês podem ter visto no começo nos modelos atômicos, né? Que é o modelo atômico mais aceito é o de Rutherford Bohr, que é o de Bohr, praticamente. Acho que começa com o Bohr, que é melhor. Que ele divide as camadas eletrônicas, né? E das suas camadas eletrônicas, que é K, M, L, N, temos os subníveis. Se vocês não chegaram a entender direito sobre os modelos atômicos, por favor, vocês falem comigo, porque essa aula é essencial para vocês entenderem daqui para frente. Aí eu não tenho problema nenhum em revisar, tá, gente? Característica dos elementos químicos da família do boro, da família 3A. O alumínio, o galho, o índio e o tálio são metais. Os metais dessa família apresentam NOx fixo igual a mais 3, certo? Também assim não precisam decorar agora. O niônio é o elemento de maior raio atômico, maior caráter metálico e maior eletropositividade, menor afinidade eletrônica e de menor energia de ionização. Eu sei que para vocês parece um monte de código, mas futuramente vocês vão conseguir entender isso aí.
Todos os elementos dessa família estão num sólido em temperatura ambiente. Então, as informações aqui vocês não precisam decorar agora, vocês não precisam memorizar agora, até porque não vai cair em avaliação. É só uma coisa que vocês precisam saber mesmo. E para futuramente vocês já lembrarem, a professora falou isso, tal, inox. Mas não vou me aprofundar aqui com vocês, porque realmente é uma coisa mais complexa. E vocês precisariam ver outros assuntos antes de chegar nesse. Trata-se de uma família que foi completada, quer dizer, o 7º período, apenas no ano de 2016, quando a União Internacional da Química Pura e Aplicada, e o PAC, reconheceu e incluiu o elemento niônio. Então, assim, quando eu estava me formando no ensino médio, foi que a família 3A realmente ficou completa. Que o niônio foi reconhecido. Tanto é que eu não conhecia ele. Eu entrei na graduação, eu não conhecia ele, não sabia nem que era niônio. Aí, depois da graduação, claro, né, eu comecei a ter, mas eu não sei muito bem suas propriedades. Porque, como ele é um elemento mais novo, a gente não conseguiu estudar todo profundamente ainda. Dos 6 elementos presentes na família, apenas o niônio não é natural. Ou seja, ele é produzido em laboratório, né, como eu falei para vocês. Alguns elementos da tabela periódica são produzidos em laboratório. O elemento niônio é denominado de transurânico e pode ser um elemento sintético de número atômico maior que o do urânio, que apresenta número atômico igual a 92. Então, ele tem um número maior. Ele, como ele é um elemento produzido em laboratório, ele tem um maior número atômico do que o urânio, que não é produzido em laboratório. E o elemento niônio é o único de natureza radioativa. Então, assim, se o rádio já é bem radioativo, imagine só o niônio, o estrago que ele pode fazer. Então, é como a gente sabe, o conhecimento é poder. Mas esse poder a gente pode usar para o bem e também para o mal, né? Como a gente pode ver em acidentes radiológicos, como o Chernobyl, e tanto bombas atômicas que são formadas por aí, que tem o poder de acabar o mundo até, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso. O boro é utilizado, por exemplo, então vamos assim, algumas aplicações de elementos químicos da família do boro, da família 3A. O boro, ele é utilizado, por exemplo, na fabricação de ácido bórico e na indústria eletrônica para controlar a condução de corrente elétrica em materiais como silício e germânio. O alumínio é utilizado, por exemplo, na produção de latas para bebidas, utensílios domésticos e na construção civil. O galho, ele é utilizado, por exemplo, na produção de espelhos LED e na formação de ligas metálicas de baixo ponto de fusão. Então, vocês podem ver como cada elemento da tabela periódica pode ser encontrado no nosso dia a dia, né? Por exemplo, você já sabia que o alumínio era um elemento químico? E hoje em dia a gente usa muito alumínio, né? Em utensílios domésticos. Quem nunca bebeu uma latinha de Coca-Cola? Quem nunca pegou uma colher? Quem nunca pegou uma panela também? Assim, então, o alumínio é muito utilizado. A gente sabia que era um elemento que tinha propriedades. E o galho também na produção do espelho. Quem nunca se olhou no espelho, né? A minha tinha uma ali agora. Estava me olhando ali agora. É um LED, né? Que é questão de TV. E entre outras funções, isso aqui são algumas de tantas que podem ter, né? O índio, ele é utilizado, por exemplo, na medicina nuclear, no diagnóstico de tumores. Como eu falei, a química ela pode ser usada para o bem, como também para o mal. Ver o quanto a medicina assim, evoluiu, a tecnologia evoluiu graças à química, graças à ciência, né? Então, assim, quando a gente fala de ciência, a gente já pensa logo o quê? É porque a gente vê muito isso em filmes. Naquelas pessoas em laboratório, né? Super gênios em laboratório, fazendo fórmulas e tentando destruir o mundo, às vezes, ou salvar o mundo de alguma forma, fazer máquina do tempo e tantas outras coisas que a gente imagina. Quando, na verdade, não é bem assim. Às vezes a gente faz coisas simples.
Deixa eu ver. Ele é utilizado, por exemplo, na medicina, né, no diagnóstico de tumores e na construção de espelhos e painéis eletroluminosos. Quem já viu um espelho eletroluminoso ou que até aqueles painéis? Acho que vocês já devem ter visto, que chama bem a atenção, que, que também é um elemento químico faz aquilo. Veja como a química está em tudo, né? Puxando sardinha para do nosso lado, né? Mas está em tudo. O tálio é utilizado, por exemplo, em equipamentos detectores de radiação gama e um tratamento de infecção de pele. Né? Radiação gama é um tipo de radiação que faz muito mal à saúde. Por exemplo, existem 3 tipos de radiações. Isso também não vou entrar em assunto documentando, porque apareceu aqui, né? Então, vou comentar. Então, existem 3 tipos de radiação, que é alfa, beta e gama. A alfa você encontra mais frequentemente, a radiação solar também existe. Existe um pouco de partículas alfas, mas você pode passar a vida a consumir em pequena escala. Assim como a do micro-ondas, né? A gente fala, tem radiação. Mas, dependendo da quantidade que você usar o micro-ondas diariamente, não vai fazer tão mal a você. Assim como o celular. A beta já faz um pouco, né? Já é um pouco perigosa. Se você entrar em contato demais com ela, claro que você vai ter reações. E a gama ela é pesada. Se você entrar em contato com a gama, pronto, lascou. Entendeu? Desculpa a linguajar, mas é. A gama, ela é bem. A gente usa na medicina bastante também. Mas ela é perigosa. Se você entrar em contato demais, você pode ter sequelas. Ou até levar à morte também. E o neônio não possui nenhuma utilização proposta ainda. Por quê? Porque foi descoberto recentemente, gente, 2016. Leva muito tempo para que os cientistas, né, aqueles caras de laboratório que inventam máquina do tempo, essas coisas, eles consigam desenvolver alguma utilidade prática para um elemento químico. Ele tem que estudar, ele tem que experimentar, não é assim tão simples. Então, é isso, gente. Eu falei da família 3A para vocês. E o resto das famílias a gente vai falando depois, tá, gente? Tem a família 4A, a família 5A, a família 6A, mas isso a gente vai falando aos poucos. Eu queria entrar em detalhes. Não dá. Perdi meu tempo. Vai, parou.